Assim, o objetivo da aula é bater um papo informal, a gente ver fundo de olho. Como vocês não fizeram o curso ainda, eu fiz uma aula. Mas assim, o enfoque não é tratamento, o enfoque não é um monte de exame que a gente faz. Então eu coloquei outras coisas, depois eu tenho aqui um outro CD com tudo que tem de retina. Ah, mas como é que é tal coisa? A gente vai, abre ali e olha, tá? Então eu coloquei algumas coisas na aula. O objetivo da aula é vocês dilatarem o paciente, né? E verem, ah, será que isso aqui é uma retinopatia diabética? Será que é? Será que não é? O que que é? E o que que faz? Por mais que tenha algumas coisas a mais aqui na aula, não é esse o objetivo, tá? Então eu vou passar só para não ficar assim só fotos perdidas na aula. Então a diabetes, ela comete 150 milhões de pessoas, é a principal causa de cegueira nos pacientes, 30% deles são cegos. E aqui tem a principal complicação do diabetes é a retinopatia diabética. Então aqui tem uma foto de um menino, à esquerda uma pessoa com visão normal, enxerga assim. E um paciente com visão diabética vê com aqueles borrões. É assim que o paciente enxerga quando ele tem uma retinopatia. Quando acomete o polo posterior, mácula, fóvea. Os fatores de risco da retinopatia diabética, o tempo de evolução é o principal fator de risco. Quanto mais tempo de diabetes, pior a retinopatia. A gente espera que um paciente em torno de 20 anos de diabetes vá desenvolver alguma alteração, um edema de mácula. O controle metabólico, então a hiperglicemia é a principal alteração relacionada à retinopatia. Quanto pior o controle, pior a retinopatia. Mas também naqueles casos que o paciente melhora bruscamente, está em 500, daqui a pouco normaliza em pouco tempo, também isso é um fator de piora. O tipo de diabetes. Então, o diabéticos tipo 1 tem uma retinopatia mais grave, mais severa que aqueles pacientes com diabetes tipo 2. E aqueles pacientes tratados com insulina também têm uma retinopatia pior em relação aos tratados com hipoglicemiantes e pior do que aqueles tratados apenas com a dieta. A hipertensão, ela ajuda como fator de risco a piorar a retinopatia. O tabagismo também, na parte da hipóxia tecidual, é um fator de risco. E na gestação a gente tem uma dificuldade no controle da glicemia e juntamente com as alterações hormonais normalmente pioram a retinopatia, tanto que a gestante ela faz acompanhamento de fundo de olho pelo menos a cada 3 meses. Como é que a gente faz o diagnóstico da retinopatia diabética? Com o exame de fundo de olho. Pode ser com oftalmoscópio direto, que é aqueles que vocês usam. Pode ser com aquelas lentes que a gente acopla na lâmpada de fenda. Pode ser que aquele que a gente põe um capacete e sai uma luz aqui, que é o indireto. Tá? E quando a gente faz o diagnóstico, quando a gente percebe alguma lesão de fundo de olho, está indicado o exame de angiografia fluoresceínica, que é aquele exame que a gente dilata o olho do paciente, vai um contraste na veia, né? É um exame que tem riscos, como todos os outros exames. E daí a gente tira uma sequência de fotos que o contraste ele vai passando nas veias e artérias da retina e a gente consegue ver extravasamentos, hemorragias, consegue identificar áreas de isquemia. Então aqui é o exame de uma retina normal, tá? Ah, eu esqueci, alguém tem um pointer? Eu acho que tem ali em cima, aqui, ó. Ali é esse. Eu acho que deve ser. Acho que é de passar, bom. Enfim, então isso aqui... Mostra com o teu mouse, passa com... Aqui. Então aqui é um fundo de olho normal, tá? Papila, nervo óptico, arcadas temporais, artéria e veia temporal superior, temporal inferior, nasal superior e nasal inferior. Aqui é o que a gente chama de polo posterior. Essa parte aqui é a mácula e a fóvea, que é responsável pela visão principal. Então, quando a gente vai depois, mais adiante, ver a história de classificação da retinopatia diabética, a gente vai falar em 4 quadrantes, 2 quadrantes, 1 quadrante. Então, a gente pega o nervo e divide em 4. Aqui, pela mácula, pelo meio do nervo, e aqui. Então, temporal superior,
temporal inferior, nasal superior e nasal inferior. Aqui é uma foto de uma retinografia normal. Então, a primeira alteração que a gente vê, a primeira alteração que aparece num paciente diabético é o microneurisma, que são essas lesões, esses pontinhos vermelhos na retina, tá? Que tem vários, então aqui eu já comecei a botar algumas alterações. Então, quando tu dilata o paciente, como é que a gente faz para ver? Como é que a gente acha esse ponto? Porque o paciente está olhando para cima, para o lado, daí tu vê lá um pontinho, tu nunca consegue identificar o nervo, não consegue achar essa parte que é o polo posterior, que é a mácula. Eu gosto de pedir muito para o paciente focar um ponto. Mostre qualquer coisa no fundo da sala, que daí a gente vai chegar bem aqui, bem nessa parte, que ele fica olhando para frente, o olho não vai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. O paciente olha e a gente consegue ver bem direitinho o nervo, põe um pouquinho a luzinha para o lado, vê bem a mácula e essa região aqui. Tá. Essa região aqui, ó, que é o polo posterior. Tá? Então aqui a gente vê uns microneurismas, aqui pode ser um pontinho de uma microhemorragia um pouquinho maior, alguns exudatos, aqui vários microneurismas, aqui a gente já vê alguns exudatos, a gente já vai falar deles, umas hemorragias. Quando a gente faz a angiografia, a gente vê assim, esses pontinhos hiperfluorescentes são os microneurismas. Esses pontinhos aqui escuros são alguns pontinhos de hemorragia. Essa é uma região mais periférica da retina, só para demonstrar. Aqui é uma outra foto de uma angiografia, uma retinopatia diabética um pouco mais avançada. A gente vê essa tortuosidade vascular, vários pontinhos aqui de microneurismas. Aqui alguns pontos com hemorragia. Aqui são os exudatos duros. Então, os exudatos duros é o extravasamento dos microneurismas. Eles podem estar isolados, agrupados em grupo, formando arcada, formando estrelar, vários formatos. Aqui os exudatos algodonosos, que é uma parte que é da alteração isquêmica da retina. Normalmente eles ficam mais perto do nervo óptico. As alterações microvasculares intrarretinianas são as irmas, que ela faz shunts entre as arteríolas e as vênulas. São esses shunts aqui. São vasos tortuosos, ramificados. Essa zona aqui mais escura é uma zona de má perfusão. Ó. A gente tem isquemia de retina aqui. Olha a diferença aqui. Né? Então, isso aqui é uma situação de prognóstico ruim. É periférico, mas mesmo assim. Aqui tem veia em rosário. Aqui mais uma foto de uma retinopatia diabética. Microneurismas, exudatos, e aqui tá a mácula e aqui a fóvea. Né? Tem uns microneurismas aqui, ó, bem na área nobre. Um exudato aqui. Aqui mais uma foto com exudatos, microneurismas, hemorragia, ó, bem na periferia, aqui é uma hemorragia em chame de vela. Inferior, temporal inferior. Então é isso que tem que procurar sempre. Não vai estar sempre tão bonito, mas é isso que a gente tem que ver. A gente tem que começar a ver esses pontinhos vermelhinhos, os pontinhos amarelinhos. Se é microneurisma, se é uma hemorragia, na hora isso não vai fazer diferença, tá? Aqui também, ó. Aqui está a mácula. Ela já está tem uma alteração aqui, ó. Provavelmente tem um edema associado, ó. Hemorragias, exudato. Como é que tu vê que tem edema? Pela alteração de cor e reflexo. Ela fica mais clarinha, né? Ela não fica com aquele... Como aquele escuro. Vamos voltar lá. Olha aqui. Tá vendo que aqui, se bem que aqui tem exudato. Vamos voltar num olho normal.
Mais adiante tem um olho bem normal, tem um reflexo. Quando é sugestivo de edema, tu vê mais acinzentado, perde o reflexo. A mácula tem muito reflexo. Mas também se não tem nada, se ter só edema, ou é um edema difuso, que daí é para compensar uma zona de má perfusão, os vasos ao redor, eles percebem essa zona de má perfusão, aumentam a sua dilatação e extravasa líquido. Então faz um edema difuso, que não é o mais comum. O mais comum é o edema, eu vou mostrar aqui, o edema focal, que daí que é o extravasamento dos microneurismas, dos exudatos, aparecem também. Então aqui, exudatos, área macular, bem perimacular. Ó. A gente aqui, essa foto aqui, ela não pega os 4 quadrantes, porque para classificar a gente vai precisar ter os 4 quadrantes. Ah, tem hemorragia em 1, em 2, microneurisma em 1, em 2. Mas ela tá bem florida. Se a gente começar a ver aqui, ó, já tem um pouquinho aqui, ó. Tem 2, 3 quadrantes, né? Porque aqui já tem alguma coisa também. Então aqui, ó, hemorragia, exudatos algodonosos, exudatos duros. Os exudatos algodonosos, os exudatos duros, eles são bem redondinhos, tem uma forma, a gente consegue ver os limites. O exudato algodonoso, a gente não consegue, ó, é bem indefinida aqui a borda. É um borrão. Mácula, aqui, ó, polo posterior bem melhor. Aqui tem alguns exudatos. Aqui já é diferente, ó, mácula, vários exudatos. Então, a classificação, um olho normal, não tem nada. Então, assim, aqui é um olho visto de lado, córnea, cristalino, retina. Na retinopatia diabética, nós temos a não proliferativa e a proliferativa. O que diferencia a presença dos neovasos, dos vasos anormais? Então, o que são os neovasos? São esses tufos, são esses vasos irregulares que surgem em presença de uma área de má perfusão, né? Aqui nós temos a mácula, ó, reflexo alterado, um monte de pontinho, hemorragias, né? Aqui uma retinopatia diabética um pouco mais grave, né, em relação a essa aqui, ó, bastante neovasos, a gente não consegue definir direito, muita hemorragia, tortuosidade vascular, aqui uma hemorragia maior, aqui tem um reflexo, não sei, aqui, ó, vocês conseguem ver que aqui dentro na área macular tem um reflexo diferente, né? Consegui. Então provavelmente tem um edema. Um edema. Tá sim. Então aqui, ó, neovasos mais periféricos. São fininhos, longos. Quando eles começam a crescer para o vítreo, eles podem levar a uma hemorragia vítrea, né, que é uma hemorragia para dentro do vítreo, um descolamento de retina. Então aqui, neovasos de papila. Aqui a gente consegue definir, provavelmente tem IRMA associado, né, que são aquelas alterações micro-retinianas, hemorragias. A gente pode ver que está tudo alterado, né? Lá do início daquela primeira foto que a gente viu, as arcadas, aqui a gente não consegue nem definir muito bem o que é temporal superior, o que é nasal superior. Está tudo emaranhado. Isso são muitos anos de retinopatia, né? Muitos. E muito mal cuidado. Então aqui, os neovasos, microneurismas, olha a nossa mácula ali, ó, microneurismas, exudatos do lado, né? A hemorragia em chama de vela, ela faz esse borrão porque ela acompanha a camada de fibras nervosas da retina, que é mais superficial. As hemorragias mais profundas, elas são circulares. Então aqui a gente tem uma hemorragia pré-retiniana, uma hemorragia vítrea associada.
várias causas, entre elas a retinopatia diabética. Aqui a gente não consegue definir nada nessa foto, a gente dilata e vê tudo vermelho, né? Bom, uma hemorragia vítrea tem. Se tem um descolamento de retina associado ou não, a gente vai precisar investigar, fazer um ultrassom. Muitas vezes acontece, traciona um vaso, a retina vem junto e a gente não vê mais nada. Só isso. Aqui também, a gente consegue ver alguma coisa do fundo de olho, né? Ver que tem exudatos, né? Que tem pontos de hemorragia. E aqui, assim, tudo fica bem borrado. Uma hemorragia vítrea associada. Mas aí se o paciente refere, há tanto tempo baixou bem a visão. Aqui, bem mais avançado, isso aqui tem descolamento de retina associado, tem essa fibrose importante aqui. Aqui também, ó, aqui, para ser a papila, né, tem um borrão. Tem essa fibrose toda, retina descolada. O paciente aí não enxergaria mais, né? Enxergar, enxerga, mas pouco. Vultos, movimentos de mãos, pouco. É um paciente que precisa de ajuda para deambular. E o edema de mácula, então, como é que a gente faz o diagnóstico? Pelo exame de fundo de olho, pela aquela alteração de reflexo, né? Quando a gente suspeita, quando a gente acha que tem ou tem, a gente faz a angiografia. Então, para que serve a angiografia? Para nos mostrar se aquilo é um edema focal, que é esse extravasamento dos microaneurismos, ou se é um edema difuso, não tem nenhum ponto específico, são os vasos que estão tentando compensar aquela zona de má perfusão, então acaba extravasando líquido para tentar compensar. O edema focal é bem mais comum que o edema difuso. E a gente tem, eu lancei aqui para a gente conversar, só para mostrar para vocês que existe o ACT, que é a tomografia de coerência óptica. É um exame bem legal, a gente consegue ver bem direitinho a alteração que acontece dentro da retina. Alguns convênios não liberam, é sempre uma briga, mas enfim, mas é bem legal. Então aqui uma retinopatia diabética, nervo, as arcadas, e aqui a gente tem um edema macular. A gente não consegue nem definir direito, tem exudatos por cima. Eu não sei se vocês conseguem ver. Esse vaso aqui, ó, ele dá uma elevada, ele vem até aqui, plano na retina, e aqui ele dá uma subidinha. É muito virtual isso? Ele faz uma voltinha ali. Ó, aqui, bem provável tem também, ó. Ele era para continuar, né? Aqui o outro quadro. Exudatos duros, fazendo uma cistinata que a gente chama. Aqui a mácula, perdeu aquele reflexo escurinho que tem, né? Com microhemorragias, microaneurismas. E aqui, bem provável, não é o mesmo paciente, mas é assim que a gente vê na angiografia. Então, é aquele exame com contraste, a gente vê esse edema, a gente chama de edema macular cistoide, faz esse formato de pétalas. E isso aqui, eu vou mostrar um ACT. Isso aqui é uma retina normal, olha aqui o reflexo foveolar, macular, bem vermelhinho, né? Isso aqui é o ACT, isso aqui a gente vê as camadas da retina, aqui na fóvea, na mácula e na fóvea a gente tem uma depressão. Esse é um exame normal. E no diabético, com edema macular, a gente vê isso aqui, a gente vê toda essa alteração retiniana, a gente forma cistos, isso aqui é tudo líquido, formando cistos. Então, como isso aqui é para ter aquela depressão foveal e tem um espessamento, a doutora que a senhora perguntou, isso aqui é um espessamento retiniano, um espessamento da área macular. Então, isso aqui é o que a gente vê aqui, e aqui provavelmente tem isso. Eu não tenho a sequência de fotos do mesmo paciente, mas não deve ter aquele edema, de repente, cistoide, mas a gente tem esse espessamento de área macular,
formando os cistos. Então, isso aqui é o ACT. Então, um ACT dá essa visão e a angiografia dá essa aqui. Isso aqui é um prognóstico ruim, difícil de tratar. A diferença, né? Então, a classificação. Em não proliferativa e proliferativa. Nas não proliferativas, a gente tem muito leve, leve, moderada, grave e muito grave. Quais as diferenças? Eu abreviei, tá? MA microaneurismas, AO ambos os olhos, hemorragia intrarretiniana H e R, KRD quadrantes e EM edema macular, para a gente conseguir tentar ver tudo meio junto para conseguir comparar. Muito leve é quando a gente tem 1 ou 2 microaneurismas nos 2 olhos. Então, assim, vê um ou outro pontinho, ou a gente vê 4 só num olho, não vê nada no outro. A gente faz aquele controle, né, glicêmico, todo o controle, manejo clínico e segue anualmente o paciente. A gente orienta que tem alteração, que tem que cuidar e ele vai seguindo, não tem aquela indicação de urgência. A leve já tem mais de um microaneurismas ou associado a hemorragias pequenas em menos de 4 quadrantes. Então, quando a gente faz aquela divisão, não tem nos 4 quadrantes. Às vezes acontece de ter edema macular. Então, quando tem edema macular, a gente tem que acompanhar mais seguido. Moderada, quando a gente tem microaneurismas com hemorragias leves, moderadas, já nos 4 quadrantes, daí graves, mas não pode ser nos 4, ou a gente já começa a aparecer as irmas. Mesma coisa, a gente pode ter associado edema macular, que a gente precisa acompanhar o paciente em 4, 6 meses, e sem edema macular entre 6 e 12 meses. A grave, então o que nós vemos no fundo de olho? Microaneurismas ou microhemorragias, hemorragias maiores já nos 4 quadrantes, ou irma moderadas em 1 ou mais quadrante. Começamos a ver também engurgitamento venoso em 2 ou mais quadrantes. Segmento bem mais breve, 3, 4 meses. A não proliferativa muito grave, a gente pega as características da grave, 2 ou mais, e vamos pensar em tratamento. A proliferativa são os neovásios. Tratamento. Controle rigoroso, manejo clínico. Controle de colesterol e triglicerídeos para ajudar na reabsorção dos exudatos. E o tratamento padrão é a fotocoagulação a laser. A fotocoagulação a laser, ela tem algumas complicações. O paciente sente dor na hora da aplicação, a maioria deles. A gente também pode ter edema de mácula pós-tratamento a laser, a gente pode ter hemorragia vítrea, a gente pode ter opacidade de cristalino, que é uma catarata mais precoce. Tem uma série de complicações. A gente tem uma constrição de campo de visão, porque aquelas áreas que a gente faz o laser é uma área queimada da retina, né? Então, a gente tem que sempre pesar. A gente sempre tem que falar para o paciente, porque o paciente chega com a retinopatia, ele já chega falando que o laser é a 7ª maravilha do mundo. A acuidade visual do paciente, a visão dele, às vezes não melhora. Às vezes a gente consegue tentar manter a visão para ele não cegar daqui a uns meses. Porque quando o paciente chega com aquela retinopatia florida, grave, a tendência é uma evolução muito rápida. E muitas vezes a gente tenta só manter, mas o paciente já chega vendo o vulto e acha que o laser vai resolver, vai dar a visão que tinha. Não é assim. E muitas vezes até dá uma pioradinha na visão, mas tenta manter a visão do paciente, a visão útil, por mais tempo. Naqueles pacientes que já chegam com uma hemorragia vítrea de longa data, uma hemorragia vítrea grande, já chega com descolamento de retina, está indicada a vitrectomia, que é a cirurgia. Mas descolamento de retina é uma coisa que tem que ser tratada rápido, questão de 1 mês. Aquele paciente que chega com diagnóstico, chega com ultrassom, com descolamento de retina em 1 ano, a retina não volta. A gente não consegue ter um bom resultado visual. Como que é feita, então, a fotocoagulação a laser? Dilata o olho do paciente,
coloca ele naquele aparelho que a gente tira as fotos, é bem parecido, né? O aparelho do laser, põe o queixo, encosta a testa e é feita essas aplicações de laser. A gente sempre tem que evitar áreas de sangramento, né? Feita em cima de vasos, a gente não faz nesse feixe papilomacular que a gente chama, a gente não faz na mácula. Aqui é a aparência, quando vocês verem um fundo de olho assim, é a cicatrização do laser. Tá? E aqui? É o paciente com retinopatia, provavelmente bem grave, né? Marcas de laser, 360 graus, então uma retina panfotocoagulada que a gente chama. E o único lugar que tinha para ter mais alguma coisa de retinopatia foi aqui, no polo posterior. Né? Então, exudatos, hemorragias, microaneurismas, não tem nos 4 quadrantes. Né? Se a gente for ver é só aqui, mas é uma retina já toda isquêmica. Laser prévio, bastante laser prévio. Aqui, um paciente também, ó, fez laser, mas mesmo assim a gente pode ver algumas coisas de hemorragia, exudato. Aqui está a área macular. Ah, mas aí você disse que tu disse que ele evita fazer laser, né? Não, aqui em alguns casos a gente faz o que a gente chama de grid macular, que a gente faz um laser ao redor quando tem aqueles edemas focais, ou às vezes mesmo um edema difuso, porque o edema focal, ele vai destruir, né? Ele vai vai ter uma baixa de visão, então a gente tem que sempre avaliar. Se tem um edema foveal, né? Foveolar, a gente faz a aplicação de laser. Hoje em dia existe off-label, aquelas aplicações de injeções intravítreas, os anti-VEGFs, que em alguns casos são feitos. O laser é diminuir o edema ou evitar descolamento de retina? Não, o laser não tem relação com descolamento de retina. O laser é para diminuir a área isquêmica. É que em grandes míopes dá para fazer laser no íris para evitar. É outro objetivo. Outro objetivo. Mas a gente não faz laser só por causa de miopia. Tu tem que ter alguma alteração de retina predisponente ao descolamento de retina. Só porque tu tem 8, 9, 10 graus de miopia também a gente não faz. O laser dói mesmo no diabético, porque o diabético tem alguma alteração de sensibilidade. A maioria reclama. Depende também muito da sensibilidade do paciente, tá? Mas todos reclamam. Todos reclamam de dor, ou a grande maioria reclama de dor. Não tem o que fazer. A gente aplica um anestésico tópico, mas aguenta um pouquinho e a gente, né? Mas todos eles referem que dói. Então aqui algumas outras alterações de fundo de olho. Isso aqui é um nevo. Ó. E aqui um melanoma. Então aqui qual a diferença? O nevo é plano. Vocês percebem que não altera, o vaso não eleva. Aqui, ó. Não tem elevação, ó. O vaso continua plano. Tem um sinal, um nevo. E a gente mede e acompanha. Aqui vocês veem, ó, uma lesão de bordos bem definidos, elevada. Vocês conseguem ver ó, que aqui o vaso faz uma curva? Olha aqui, ó. O caminho do vaso era aqui. Olha aqui, ó, como ele tem essa elevação. Isso aqui é uma lesão suspeita para encaminharem. Provavelmente melanoma de retina, de coroide. Com elevação de vasos de retina. Lesão de retinocoroidite. Então, ó, nosso polo posterior, local da visão, o paciente não enxerga. Provavelmente cicatriz de toxoplasmose. As duas formas, tá? Então aqui o paciente, ele fala que não vê o teu rosto, mas ele vê ao redor. Né? Porque ele tem essa perda do polo posterior, a perda da mácula. Por cicatriz, provavelmente toxoplasmose. Ó, e o resto é tudo bonitinho, a retina. Ó, os vasos, a gente consegue ver bem as arcadas, a gente não vê exudato, não vê hemorragia, não vê nada. Mas a parte principal tem uma lesão. Esses pontinhos pretos, esses pontos pretos. Esses aqui?
Isso aqui são pequenas lesões cicatrizadas. Isso aqui é uma lesão grande. Isso aqui são lesões satélites cicatrizadas. E essa tóxica tá ativa? Não, cicatrizada. Sempre que vocês verem uma lesão assim, ó, uns bordos pretos, essa atrofia central, ó, é tudo cicatrizado. Quando ela tá ativa, ela é toda assim, ela desde o bordo. Ela tem os bordos indefinidos, ela parece um exudato algodonoso, não existe, né? É só para vocês tentarem entender. Ela é toda amarelinha, grande. Quando ela tá cicatrizada, ela parece que tem um laser aqui, né? Se a gente... Isso é coroide, parece? Aham. Atrofia, né? Drusas. Então, depósitos lipídicos, né? Isso aqui não é retinopatia diabética. A gente vê, ó, o vaso bem bonitinho, não tem microneurisma, não tem nada. A gente pega um fundo de olho e vê isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de degeneração macular relacionada à idade. Acomete pessoas de idade, pele branca, olho claro. É muito comum pelo aumento da longevidade. Então, a gente olha aquilo ali, a gente tem que sempre procurar mais alguma coisa. Se a gente só vê esses pontinhos e não vê mais nada, a gente tem que pensar em drusas e DMRI, não em retinopatia diabética. Isso aqui não é retinopatia diabética. Oclusão da veia central da retina. Então aqui, ó, a gente vê tortuosidade vascular, hemorragias em todas, nos quatro quadrantes, em todas as arcadas. Na angiografia é isso que a gente vê. Então, assim, é sistêmico, não é olho e não é... Aqui foi depois do tratamento. Ficou muito bonito, ó, o mesmo olho, meses depois. Oclusão de ramo. Aqui foi da veia central da retina. A gente tem uma artéria central e uma veia central e nós temos os ramos, né? Temporal superior, temporal inferior, nasal superior e nasal inferior. Aqui a gente vê em todos, né, a alteração. Quando a gente tem só uma parte, aqui é temporal superior. A gente tem uma parte, a gente tem sangramento, tem hemorragia, tem acometimento da mácula. Ó, a mácula está aqui embaixo, né? Então esse paciente tem baixa de visão. Súbita? Sim. Provavelmente hipertensão, é bem comum. O paciente chega, faz uns 5 dias que eu não estou enxergando, ou estou vendo umas manchas, ou vejo só no cantinho. A gente vê essa alteração. A gente pega a arcada temporal, foi bem extenso. Cuidar para não acontecer no outro olho. Controlar bem, sistemicamente. Fazer isso. Uma angiografia, às vezes laser. E às vezes os anti-VEGFs. Avaliar cada caso. E a pressão baixar? Sim, manter. Não tem problema baixar? Não, mantém níveis pressóricos normais. Então aqui eu botei 2 fotos com oclusão de ramo, então pega só um pedaço. A gente não vê drusas, não vê exudatos, né? A retina, onde não tem hemorragia, bem direitinho, bem saudável. Foi só aquela arcada, provavelmente ocluiu e teve toda essa alteração. E na fotografia, na retinografia direita, nessa foto à direita, todas as arcadas, hemorragia em chama de vela, né? Uma oclusão da veia central. Uma doença obstrutiva de carótida, né? A gente também tem essas alterações oculares, olha aqui. Sangramentos, vários tipos de hemorragias, um borrão, tortuosidade. Um macroneurisma, né? O microneurisma é uma alteração que a gente tem no diabetes, a primeira alteração. O macroneurisma, né? A gente faz um fundo de olho, dilata e tem essa alteração numa das arcadas. A gente vai ver uma paciente feminina, idosa, hipertensa, né? E nesse caso foi feito laser aqui, ou vocês podem ver um fundo de olho assim, essa alteração aqui, com essa cicatriz. Isso aqui provavelmente, né? Se pegar só aqui, teve alguma coisa, foi feito um laser. Aqui era um macroneurisma, uma dilatação sacular.
Muito obrigada. Coloquei algumas alterações, né? Que é difícil, não é fácil. Até começar a ver, não é assim. Então, peguei as principais que a gente vê mais no dia a dia. Tem um monte de coisa a mais que às vezes a gente não sabe nem também o que é. Tem que fazer exames complementares. Eu fiquei em dúvida na Irma. Como Vamos lá. é que você vê na foto do fundo de olho? Eu acho É difícil. É difícil. O diagnóstico é por angiografia, para tu diferenciar a Irma do neovaso. que não dá. Não. E às vezes a gente vai ter que encaminhar. Mas de qualquer forma, tendo aqueles neovasos, se for Irma ou neovaso, tu vai ter uma zona de má perfusão muito grande. É um prognóstico ruim, tem que encaminhar. E o edema de mácula a gente pode também reconhecer pelos exudatos. Porque eu não consigo enxergar às vezes Não é. essa transparência. Não, e quando vocês fazem o fundo de olho com o oftalmoscópio direto, vocês não têm a terceira dimensão, vocês não têm a binocularidade. Mas na foto também. É às muito vezes eu difícil. tenho dificuldade. Não, mas na Eu foto é fiquei muito pensando, difícil. Quando tem o exudato, por isso que a classificação já diz. Mas o o exudato não entra como classificação. Pois é, isso que eu fiquei na dúvida. Não entra. porque no Exudato edema- não é classificação. no Só hemorragia e microneurisma. Eles podem acontecer em qualquer parte. Tu pode ter uma retinopatia leve e tu ter exudato, e tu pode ter uma retinopatia grave e ter exudato. Ele pode acontecer em qualquer momento da tua retinopatia e ele não entra na classificação. A classificação é microneurisma, hemorragias, microhemorragias E veias. e isirmas. E daí tu vê quantos quadrantes e conta. Tá. Quanto tem. Isso aí, na realidade, é. Então, pro clínico que vai estar olhando a foto, tu tem que classificar em não proliferativa e proliferativa. O edema macular, Tem que caminhar. Se tu tem uma alteração perto da mácula, tu tem um exudato ali, ou tu começa a ter hemorragias, vamos botar numa foto aqui. Ó, esse fundo de olho tá ruim pra vocês verem aqui, mas aqui no computador tá bom. Tu tem um fundo de olho assim, caminha. Pra tá ontem. bem? Os dois, tá? Aqui, ó. Tu tem esse fundo aqui. Ó, pra mim tem edema de mácula, porque já tem exudato duro ao redor ali. Tá, da mas córnea. ele tá longe, Não, esse exudato. lá no teu à direita. Ah, tá. aqui, Sim. Tá? Tá. Então, na minha cabeça, se eu vejo isso, já Pode tem mandar. edema. Pode mandar. E daí já é... A gente vai pedir uma angiografia, sempre. Tá? Agora esse aqui, ó. Tem, não tem? Pois é. Tem uns exudatos aqui, tão longe. Acho que não. Esse paciente aqui é um paciente. Controlar, baixar triglicerídeos, baixar colesterol, deixar bem bonitinho e falar pra ele, ó, tá alterando. O senhor pode ficar cego. E encaminhar. Mas não é que nem esse aqui que tu tipo, vamos tentar encaixar. Ou esse aqui. Esse tá perto ali da Sim, mácula ó, também, né? aqui. A angiografia vai nos mostrar se tu tem. Se tu não tem edema foveolar, embora tu tenha na mácula, mas o teu centro, que é a fóvea, não tem, às vezes tu não trata. Às vezes tu trata. A angiografia que vai nos guiar. Pacientes com essas alterações é mandatório a angiografia, então vocês podem encaminhar. E eu tenho outra dúvida. Ó, esse outro aqui também, ó. Esse aqui tem edema macular. Né? Como Ó. é que você identifica isquemia retiniana só com a foto sem... Não tem, né? Não tem. Só se tu vê. Vamos ver uma foto aqui. É que só com Pois é, essa foto aqui, ó. Quando tu vê isso aqui, tu sabe que aqui ao redor tu tem uma zona de má perfusão, porque surgiram neovasos. Então, onde tu tem neovaso, tu tem má perfusão. Porque qual é o estímulo do neovaso? não querer. É a baixa de oxigênio. Né? Então, por isso que eles se formam. Então, quando tu tem neovaso, tem má perfusão retiniana. Então, a gente tem que fazer, provavelmente, um laser, a primeira opção, para a gente tirar e tentar deixar o oxigênio para as partes que estão sadias. Né? É isso que a gente faz. A gente queima aquela parte da retina com laser para tentar preservar a parte sadia ou a melhor parte, que vai fazer ter uma visão melhor, por mais que a gente perca campo de visão, porque o campo fica mais tubular. O paciente perde campo de visão. Entendi. E na classificação do edema de mácula, tem duas classificações que eu vi.
em ausente, presente leve, presente moderado e presente grave. Mas tem uma outra que é do TDRS, que é só a presença de exudatos perto da mácula e tem que medir se esse rim Sim, não, é isso que a gente faz. Aquilo ali é só para vocês saberem tempo de segmento, tá? Mas é aquela classificação que a gente usa. E aí essa é a minha dúvida também. A gente pode fazer o segmento dos leves, Sim. né? Aí, aqueles Dos outros não. ficam com a referência, né? Oftalmologista. Oftalmologista. Sim, porque precisa de angiografia, né? Sim. E o segmento também fica com eles. A gente não vai fazer o segmento de um paciente grave, por exemplo, que já fotocoagulou e daí A não ser que o paciente seja fotocoagulado, não tenha pego aquela parte de área de visão nobre, área macular, não tenha feito nada ali, tenha feito só um laser mais periférico. Melhorou, normalizou, não teve mais nada de alteração retiniana, controlou o diabetes, se assustou, resolveu cuidar da dieta, fazer exercício físico, aquele monte de coisa. Mas raríssimo. Pode voltar pra gente, mas senão Sim. fica na referência. Provavelmente. Tá. Muitas vezes a referência vai mandar de volta porque não tem como acompanhar todos. Entendi. Tá, e que daí se a gente Daí é um tiver problema. retinógrafo e tiver essa capacidade de saber como ele é e saber como ele vai evoluir, né? Sim. Ter isso. Porque com o tempo a gente vai adquirindo, né? Olha a imagem e vê, não, isso não tinha. Sim, sim. A gente usa muito a comparação, a gente usa muito a angiografia. E qual classificação tu sugeres daí? Eu já vi que tu sugerisse a primeira do ETDR, que classifica a retinopatia. É o que a gente usa. É a que usa. E a do edema de mácula, qual que tu sugere? Também do ETDR? Também. Tá. Mas Pra isso ficar coerente. Porque a também. gente precisa ter isso bem definido para falar a mesma língua, né? Sim. Eu não me alonguei nessa classificação porque é muito teoria, né? A gente vai estudar e vai fazer os É cálculos muita, depois, é né? muita teoria. Mas como a gente já está vendo isso lá com o paciente, a gente já está querendo treinar, pelo menos eu e a Camila, enxergar e já ter esse treinamento de saber o que vai fazer e que tipo de classificação usar. Uhum, Pra também ETDRS. saber que está falando a mesma língua. Sim, né? com Que certeza. já voltou paciente nosso dizendo isso, não tinha nada, né? Foi no oftalmo, não tinha nada, como assim não tinha? Então, não tinha nada grave. Mas sim. não tinha. Então teve um erro de comunicação, até porque a gente não colocou adequadamente com o encaminhamento, enfim. Então acho que isso tem que ter bem claro, assim, para quem está treinado, né? Eu tenho uma dúvida, algumas curiosidades do diabetes. Assim, tem alguma área do fundo de olho que tu olha primeiro para ver se tem nesse lugar? É o primeiro lugar que apareceria? Eu começo pelo polo posterior sempre. Tá. Que é a foto, que é a mácula. Sempre, eu começo pelo polo posterior. Mas por ser mais nobre ou porque é onde começa mesmo? É isso que eu queria saber. É que quando eu sento o paciente na minha frente, na lâmpada de fenda, eu pego aquela lente de Volk para a gente ter a terceira dimensão, eu não faço com oftalmoscópio direto, a gente pede para o paciente olha para a orelha. Quando o paciente olha para a orelha, que é a visão reta, mesmo se eu sentar com o paciente aqui e for com o oftalmoscópio direto, eu vou pedir para ele olhar lá para frente. Porque dali eu vou conseguir me guiar. Isso aqui é temporal superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior. Porque se o paciente está olhando para qualquer lado, tu olha... Não, na verdade, minha pergunta era uma outra, acho que eu não formulei certo. Assim, em algum local do fundo de olho que aparece a lesão inicial, tu fala assim, lá naquele cantinho não tem, é porque não tem no resto. Não. Não tem isso. Não. Pode aparecer em qualquer lugar. É isso que eu queria saber. Tem que Tá. olhar tudo. Tem que olhar tudo, não adianta. Tá. Uma curiosidade, o paciente diz que quando está com o controle glicêmico muito alterado, ele perde a acuidade visual, melhora o controle glicêmico. Mas isso é pelo edema do cristalino ou por alguma coisa na retina também? Não, por alteração de cristalino. Se ele não tem nada na retina, é cristalino. Só. Tá. Muitos dos nossos pacientes têm albuminúria, né? De amostra. Isso nos leva a, se eles têm proteinúria, tem maior chance de ter Sim. também. Nefropatia. Sim. E o que está acontecendo no olho está acontecendo em todo o resto do corpo, né? O olho é o único lugar que a gente não precisa fazer nenhuma biópsia, nenhum anátomo patológico e a gente consegue ver as alterações. Então, isso que tem no olho, microaneurisma, hemorragias, tu vai estar também tendo no rim. Isso eu explico para o paciente. Explico. Eles não gostam de ouvir, né? Mas eu explico. Que é o único lugar que a gente consegue ver, o resto a gente tem que fazer uma cirurgia, tirar, fazer biópsia e vai ter as mesmas alterações. Por isso que o fundo de olho é tão importante, porque isso também está acontecendo no rim e em todo o resto do organismo. E uma última, assim, muitos pacientes têm hipertensão e diabetes. Né? Sim. Não sei se estou falando uma bobagem, mas na hipertensão também tem exudatos. Sim. Né?
Como é que a gente diferencia isso? É difícil. Difícil. Porque a retinopatia ela vai ter mais ou menos as mesmas alterações. Muitas vezes elas estão misturadas, retinopatia hipertensiva com retinopatia diabética. Às vezes nem a gente consegue dar esse diagnóstico de certeza. O que ocasionou? Né? Um paciente descompensado da hipertensão, descompensado do diabetes, tu tem exudato, tu tem tortuosidade vascular, tu tem hemorragia em chama de vela. Os dois dão. Mas aí tu sabe que é um paciente que está em sofrimento, está com má perfusão. Por isso que é tão importante, por isso que a hipertensão é um fator de risco. Ela também ajuda a piorar e ela por si só também já altera a retina. Adriana, tu podia mostrar mais umas irmas pra gente, então? Pra dar uma... É que aquela irmã é a mais bonitinha que eu achei, te juro. Ali, né? Mas na foto do fundo do olho é difícil. É angiográfico. É angiográfico, tá. A gente pode olhar aqui e a gente sugere. Entendi. Aqui não, aqui são neovasos, mas aqui parece ter, né? É, neovaso e... Neovaso e irmã, isso aqui, Aonde que é aí? Onde é que é o neovaso? angiografia. Aí, onde é que Não tu dá pra- acha? Tu acha que Eu acho que aqui são neovasos, tá? Porque a princípio parece que só são tufos, eles não são interligados, ó. Parece que aqui, ó, eles se comunicam, ó. Achismo, tá? Diagnóstico diferencial é angiografia. Angiografia fluoresceínica. Eu queria que tu, se tem nas figuras, mostrasse quando tem cruzamento artério-venoso Ah, patológico. não peguei nenhuma isso foto. é da retinopatia É hipertensiva. Pois é, porque Que às vezes, eu quando posso- vocês têm os dois, né, então, Vamos- enfim, eu pensei... No final da aula eu te mostro. Eu tô com um CDzinho do livro e tem... Essa específica não tem uma relação artéria bem diferente. Ah, tem dilatação, sim, tem. Tem tudo alterado. Não tem padrão nenhum. Especialmente isso aqui que é grave. A gente não tem pego paciente assim, né? Camila? Não. Não. Máximo infiltrado godonoso. Não, eu vi todas as fotos de vocês já. Eu tô com o pendrive aqui e eu tô com as fotos. Se vocês quiserem, depois que eu mostro as fotos. Eu quero. A gente... Não, a gente Não, depois. Não quer. Não, a Depois. gente não quer. A gente não quer porque a gente tem que olhar e classificar. E depois a gente vai... Não, mas aquelas que não estão valendo ainda Tá. da classificação. Ó, o que a gente vê bastante é isso aqui, ó. Né? Assim, o que mais? Vou te falar uma coisa que é muito básica. Mas eu tenho medo de eu me confundir. Muitas vezes as nossas fotos é um reflexo. Sim. Pode confundir para ti, parece uma coisa grosseira, mas se confundir com alguma... Não. Não, né? Não dá. Não, É bem diferente. bem diferente. Porque fica branquinho assim também, igual. Porque eu não tô acostumado a ver. Não, fica diferente. Os artefatos, a gente olha, isso é artefato, daí aqui não tá acostumado. Ah, como? Ah, né, não tem. Ó, isso aqui a gente vê bastante, ó. É isso, a gente já viu. Isso aqui a gente vê Mas bastante. o... Aqui sim. Provavelmente, né? Tem um monte de pontinho de... A mácula não tá livre, né? A mácula não estando livre, se tá com hemorragia ali, microaneurisma, tem edema associado. na verdade tem que Ó, ter aqui provavelmente não tenha, por mais que tenha esse exudato aqui do lado, ó. Mas se for veolar, eu acho que não, porque olha aqui o reflexo. Né, doutora? Tá vendo, ó? Aqui o avermelhadinho da mácula. Ó, ali, ó. Olha esse reflexo. Isso aqui é reflexo macular. Oi? A área macular bem circunscrita. Isso aqui? Branquinha. Não. Não é. Não. Tá. Só pra entender. Olha aqui um reflexo. Macular normal. E esse fundo, nessa foto à esquerda, tem esses Grado. traços vermelhos, assim, É coroide. Hã? A coroide, abaixo da retina. Parece mais escuro, isso pode quer dizer. Sim. Isso é uma variação do normal. Variação da normalidade. Acontece mais em pessoa tendo derme.
Eu só queria que tu repetisse a diferença entre fazer a oftalmoscopia direta, tu disse que não tem 3 dimensões. Tu perde a binocularidade, tu não tem a terceira dimensão, tu perde a... Oi? Perde a profundidade. É a mesma coisa fazer a foto. Sim, Tá, beleza. é a mesma coisa que fazer a foto. É bem mais difícil de avaliar uma foto do que um fundo de olho. Bem mais difícil. E a gente tem muitos erros em cima disso, vendo só fotos, né? Então, teoricamente, para o estudo, teria que você ver também o paciente. Não. Não, pois é, mas isso é um estudo, né? Então, a gente vai ver né, o que na realidade funciona. Se isso realmente funciona, se isso é interessante a gente agregar no dia a dia, ou mesmo a rede pública de saúde ter essa retinografia, o paciente diabético fazer, qual seria o erro do paciente. É isso que é a parte interessante do estudo. Né? É que tem um erro estimado também na visão, só com o oftalmoscópio, né? Tem um erro que é maior que o erro da foto, pelo menos nos estudos é assim, né? A foto tem um pouco mais de sensibilidade, né? E o que eu acho interessante na foto é que ela agiliza o encaminhamento do mais grave. Né? Com certeza. Porque às vezes está todo mundo esperando numa fila, quase ficando cego lá atrás. Pela foto ou mesmo pelo exame de olho, o exame de fundo de olho feito por vocês. Em vez de encaminhar um paciente que não tem retinopatia nenhuma, daqui a um mês tem uma consulta com oftalmo, e tu pega um paciente com uma hemorragia vítrea grave, ou pega um paciente com neovasos, tu consegue ver que tem alguma coisa diferente. Não sei, neovaso, irma, tem exudato, tem na área nobre, tem na periferia, o que está acontecendo, tem uma hemorragia grande, né? Qual paciente que todos têm direito de chegar lá, né? Mas esse aí, mais cedo, mais breve que o outro. E quanto a gente tem que ficar preocupado na dilatação para glaucoma agudo, que esse é um medo, assim, né, dos clínicos não oftalmológicos. Isso é um medo nosso também. Que, teoricamente, o paciente nunca sabe qual o glaucoma que ele tem. Se é ângulo fechado ou ângulo aberto. Né? Então, todas as drogas, ciclopentolato, fenilefrina, tropicamida, todas são contraindicadas em glaucoma de ângulo estreito. Se o paciente não sabe, tu corre o risco. Mas a maioria dos pacientes tratam glaucoma de ângulo aberto. E não tem o que fazer. Tem que dilatar. Mas assim, eu, na minha opinião, eu acho que nós, tendo glaucoma, encaminha. Porque não é na nossa praia, né? Eu acho. Deve um pouco dar uma complicação. Eu acho que pode perguntar se já foi no oftalmo, se já dilatou alguma vez, né? A história prévia. O glaucoma não sabe, né? O problema é esse. Bom, mas... Daí vocês não têm como avaliar. Vocês não têm como avaliar se o ângulo é estreito, se a câmara anterior é rasa. Vocês não vão fazer uma tonometria prévia. É um risco que se corre. Daí ele não tem que fazer, mas aqueles que a gente sabe, tem paciente que relata até que pinga a colíria igual e faz o exame, né? A gente já viu. É um paciente que tem glaucoma de ângulo aberto, usando medicação, né? Vocês podem ficar mais desconfiados de um paciente usando pilocarpina, de repente, né? Um paciente que já tem ângulo fechado, por isso que é usada a pilocarpina. Então, quando o paciente fala que usa pilocarpina, se ele consegue decorar o nome, ou vocês veem isso numa receita, daí vocês não dilatem, assim, por precaução, porque a gente usa para glaucoma de ângulo fechado. A gente não usa muito essa droga e usa mais em glaucoma de ângulo fechado. Então já... não, eu já vou no oftalmo, eu tenho glaucoma, ele não dilata, ou... Eles sabem, quando eles tiverem uma crise de glaucoma, eles sabem, o paciente vai sentir dor. Para sentir dor, não vai estar em 20, a pressão vai estar em 40, vai estar em 50, a pressão do olho sobe. Ele fica com uma congestão, o olho fica vermelho, ele vê halos ao redor de luzes, a visão fica embaçada, a córnea fica opaca, mas não fica tão opaca ao ponto de ver a olho nu. Né? Mas ele refere embaçamento e dor. Ou ele vê a luz assim e vê halos por causa do edema de córnea. Encaminhar pro HPS. 24 horas oftalmo. É pertinho.
Né? Não tem. Bombardeada de Foi. perguntas, coitada. Não, mas estou à disposição, que eu souber responder, né? Não sei tudo, mas eu vou atrás e descubro. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Agora eu vou ver os... Pra ti ali, o...